Vamos lá, vamos com o comentário técnico semanal, verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Vou começar com a S&P aqui e vou relembrar um pouco, ou eu vou, demonstrar que eu estou dentro de um cenário mais otimista para o S&P no médio e no curto prazo, não no curtíssimo. Tá? Esse é um cenário, são vários fatos técnicos que me levaram a pensar neste cenário, inclusive, dentro aí das minhas comunicações, eu tenho o cenário, eu tenho a região de preços onde eu desisto desse cenário que eu chamo aí de Death Zone. Tá? Quem tá aí acompanhando no Telegram, até convido aí, vai estar o link na descrição a participar do grupo do Telegram, tá recebendo todas essas informações há semanas. E eu venho construindo essa visão há meses atrás, tá? Desde quando ele veio até aqui na média de 200, ele não perde a média de 200, ele não confirma que perdeu, faz uma pernada para cima, corrige, e aqui se poderia pensar que ele voltaria aqui para baixo da média de 200, ele não fez, e aí ele faz um fechamento acima da média 21. Aqui ele começou a empilhar fatos técnicos, tá, que nos trouxeram até aqui o cruzamento desta LTB, preços acima da média de 50. Tava tudo muito bonito, pernadona para cima, correção que precisava, são semanas subindo, né? Parecia um pullback em cima da LTB que ele havia rompido. Aí ele faz este candle aqui nesta semana com fechamento acima da média de 50 para continuar subindo. Aí aconteceu aí o caso do banco SVB, né, a quebra desse banco, quebra de outros bancos como o Signature Bank, né, e aí perde esse desenho tão bonito aqui, que era uma pernada para cima, correção em regiões de Fibo, né, pullback em cima da LTB, candle de pivô, né, e aí ele faz este fechamento aqui até aqui para dentro, aqui perde média de 21 de 50, fechamento para baixo. Essa semana ele fechou aqui para baixo, mas, né, ainda acima da mínima e do fechamento da semana anterior, o que é positivo. Mas ele perdeu esse desenho bonito técnico que tinha, mas ainda não desfez o cenário de alta. O meu cenário de alta, minha Death Zone, é essa região aqui, ó, abaixo desta mínima aqui, desta semana, e também abaixo aqui da média de 200. Fechamentos abaixo, até com confirmações aqui, para mim, eu vou tirar fora o meu cenário. Então, por enquanto, eu continuo olhando para cima. Perdeu no curtíssimo prazo, né? Esse racional bonito, né? Essa pernada para cima, esse pullback, esse pivô, perdeu. Né? Ele fez esse candle aqui, feio, né? Veio aqui para essa região, mas essa semana ele deu uma recuperadinha. Então, o que eu estou observando por S&P? Tá? No curtíssimo prazo, onde é que ele vai fechar a próxima semana? Acima dessas médias daqui de 50 de 21 ou aqui para baixo, confirmando realmente este movimento para dentro da LTB. Até pode ser discutível se isso aqui não é o pullback. Se eu deslocar um pouquinho a LTB aqui, ó, né, meio que responde, né? Ele está numa região ainda de suporte inclinado da linha de tendência, tá? Então, vamos ficar atento a isso, tá? Tem argumentos que ele pode começar a construir um movimento de queda, realmente para perder a média de 200. Eu vou olhar isso no gráfico diário. Então, estou de olho onde é que ele vai fechar essa semana. Inclusive, ele pode, tá? Cruzar ainda essa média de 21 de 50 para cima, indicando ainda um movimento para cima. Eu queria ver o S&P, né? Se for para cima, ele tem que vir aqui 4.300, passando os 4.300, aí tem espaço para andar, tá? Não acredito que ele vai ficar aqui passando os 4.300 para parar nos 4.600. Aí eu acho que é para vir realmente visitar as máximas. Mas ainda tem muito chão para isso acontecer e nós estamos nesse cenário de curto prazo mais complicado, ainda mais com decisão de taxa de juros nos Estados Unidos que pode trazer o S&P para qualquer lado. Aqui no gráfico diário a gente tem o quê? Deixa eu botar ele mais certinho na tela. Ele cruzou média de 21 com a de 50 para baixo por causa do caso da SVB, pernada para baixo, corrigiu aqui, ó, em média de 21, não conseguiu fechar acima dela, 61% de FIBA, projeção diz para ele visitar os 3.800 e depois 3.700, isso pelo racional de Fibonacci.
tá? Então tô de olho nisso. Como é que vai começar essa semana, né? Vai ter algum fechamento acima da média de 21? Pode ser já uma sinalização de curtíssimo prazo. Ou ele vai vir a 3.800 para depois fechar a semana aqui para cima? A gente não sabe, então estou observando isso, porque aqui pode começar a construir um racional de um cenário baixista para perder média de 200. E aí, pessoal, se perder média de 200, essa região aqui dos 3.500, tá, vai ser um espaço de queda aqui, já vai para os 3.200, tá? E nós estamos falando aqui de quase 10%. Se perde aqui, ó, tem mais espaço para andar, né? Aqui os nossos suportes são fraquinhos aqui, tá? Então, bem atento a isso, tá? Não tiro, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que o mercado tá dando. Vamos somando os fatos, né? Se começa a mudar de figura, a gente vai acumulando os fatos até o ponto que a gente toma uma decisão e muda de visão. O que me deixa um pouco confortável com essa S&P é que o Nasdaq tá um pouco diferente, até porque o Nasdaq tinha se descolado do S&P, né? Tinha caído mais na frente, já tinha trabalhado abaixo de média de 200, né? E ele se recuperou, né? Ele tá se recuperando em relação ao S&P, a gente pode dizer isso. E aqui quando eu olho para o Nasdaq, eu tenho um racional diferente. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui no gráfico semanal. Pernadona para cima, correção ok, né? Veio até fez um fechamento abaixo da média de 21, não foi mais legal, mas essa semana fechou aqui acima da média de 50, tá? Então, cara, o Nasdaq tá mais bonitão, né? Inclusive aproximando média de 21 com a de 50 e pode cruzar. Ele veio até 30 e 38, não. Tem aqui um racional técnico, tá no gráfico diário. Ele veio até aqui, ó, 50% de FIBO, tem projeção para cima. Então, cara, o Nasdaq já tá um pouco diferente agora, ele tá mais bonito que o S&P, né? No passado aí, no final de 2022, ele tava mais feio que o S&P. E aqui tá no gráfico diário, pernadona para cima, corrigiu em torno de média de 50, tem projeção para ele passar essa região aqui. Inclusive tinha uma LTBzinha aqui, ó, ligando este topo de fevereiro e, né, os 2 de fevereiro, 2 de fevereiro e 16 de fevereiro, ele rompe, faz um pullbackzinho e pode continuar subindo. Médias estão alinhadas aqui, cruzou para cima, menos a de 200, tá? E pode cruzar a média de 21 com a de 50. Então estou de olho também aqui no Nasdaq, ele me deixa um pouco mais confortável, ele me traz elementos técnicos, né? Que eu acho que o S&P não vai se descolar, não consegue se descolar tanto do Nasdaq, ok? Então, isso aí, né, os pontos técnicos para observar na semana estão dados, tá? Dentro de um cenário ainda de alta. Se não acontecer, começa a se acumular fatos para se reverter a visão, para se abandonar esse cenário. Obviamente precisa da confirmação. Índice dólar, tá? O índice dólar, né, fez uma correção. Tá? Ele tem um desenho de longo prazo para cima, tá? Perdeu alguns fatos desse desenho, fez uma correção aqui e a gente tem que descobrir se isso aqui é uma pernada para baixo e ele veio a 38, vai continuar caindo, e aí ele pode cair bastante, inclusive perdendo aqui Ishimoku, ou se é esse desenho de curtíssimo prazo, 50% de FIBO, e vai começar a se recuperar, romper essa LTB, cruzar a média de 21 com a de 200, enfim. Tá? O que vai ditar muito isso? Como é que vai estar os juros nos Estados Unidos? Né? Será que tem uma pressão muito grande com o Federal Reserve, que dado o caso dos bancos, né, com as condições financeiras mais apertadas, que eles cedam no aumento dos juros. E isso vai ter impacto provavelmente na inflação, que não está controlada ainda. Mas isso vai ajudar o dólar. Né? Agora, se eles resolvem, né, segurar um pouco o aumento de juros ou sinalizam qualquer coisa nesse sentido, o dólar pode sofrer, dado que o Banco Central Europeu, por exemplo, se manteve firme. Uns problemas que estão acontecendo lá, né? Temos o problema do Credit Suisse, que não é um problema novo. O Credit Suisse já está com problemas há muito tempo, antes dessas questões aí de aumento de juros. Tá? Tem um socorro para acontecer do governo suíço, quer unir ele com o UBS. Vamos ver. Tá? Mas eu acho até que o governo americano devia primeiro enfrentar a inflação, ajuda os bancos com liquidez para não ter uma quebradeira geral e depois, né, vamos pensar em realmente mexer na curva de juros. Mas vamos ver o que vai acontecer e isso vai ditar o índice dólar, assim como vai ditar também os treasuries. Os treasuries perderam um pouco o racional técnico que estava mais bonito. O índice dólar a gente está com a dúvida do desenho de curtíssimo prazo com desenho de longo prazo.
Já nos Treasuries tinha um desenho de longo prazo que perdeu, né? Ele tinha um pernadão para cima, corrigiu aqui, tentou subir, não conseguiu, revisitou aqui o suporte, não perdeu, passou, né? Tinha umas linhas de tendência de baixa aqui, passou. E aí, com o que aconteceu na semana passada, com a mudança nas apostas para a decisão do Federal Open Market Committee, né, o FONC, né, ele voltou aqui 2 quedas em 2 semanas para baixo, aqui voltou para essa região de suporte aqui. Então, vou observar onde é que ele vai fechar, vai perder realmente a média de 50 aqui do semanal, né, e aí, não sei, vai ter uma bagunça aqui, mais técnica, fica um pouco mais indefinido os Treasuries. Então, né, o desenho de longo prazo ainda é para cima, esses movimentos bagunçaram um pouco. Vamos falar de Bolsa Brasileira, tá? Que para mim, tá, até o fechamento aqui semanal está em linha com esta mínima, aqui levemente abaixo, mas essa mínima de 12 de dezembro. No diário, para mim, ele perdeu essa região, tá? Ele perde essa região. Até o fechamento aqui, ó, o fechamento do gráfico diário aqui, ó, do último candle, foi abaixo dessas mínimas, menos dessa aqui, tá? Mas abaixo desse fechamento aqui de 15 de março. Então, tem mais fatos de que ele perdeu essa região do que ele realmente se segurou. Até se eu olhar para o Ibov, tá? O Ibov está um pouquinho abaixo aqui. Para mim, ele tem mais desenho para descer aqui para os 96 mil. Tá? 96, vamos lembrar dos 93 aqui históricos. Tá abaixo da média de 200, cruzou a média de 21 com a de 50 para baixo no semanal. E aqui no diário tá quase cruzando a de 50 com a de 200 para baixo. Tá? Então esse é o desenho. Pode ser que aqui, essa sinalização, esse fechamento aqui, muito próximo dessa mínima aqui, seja que ele esteja respeitando essa região de suporte e vai dar uma respirada. Vamos ver, tá? O desenho tá ficando feio para a Bolsa Brasileira. A gente viu que tem muita luta na Bolsa Brasileira. No dólar isso está muito bem representado, de uma visão mais otimista, tá? Principalmente dos estrangeiros, uma visão mais pessimista aí de curto prazo, de todo o ruído político que acontece, né, no nosso país. E a gente olha para o dólar, né? O dólar está há meses lateralizado nessas regiões. Eu vejo alguns fatos técnicos pequenos aqui nessa semana, pernadinha para cima, corrigiu, respeitou média de 200, quase cruzando a de 21 para cima da de 200 aqui, né? Se ele pivotar e subir, vier a 53.373, 54 5.450, né? O COT está mostrando uma posição muito forte dos estrangeiros apostando na valorização do real, ao contrário, né? Para cair isso aqui, tá? O que talvez foi o que segurou o dólar até agora aqui no país. Temos aí decisão de arcabouço fiscal, que pode trazer um alívio ou não, né? Vamos ver. E aí, tecnicamente, tem algumas coisas aqui no gráfico semanal, que é o seguinte, nós temos a LTB, eu posso desenhar algumas aqui, né? Dados os movimentos, os fechamentos, que englobam várias coisas aqui. E ele fez um fechamento aqui para cima. É um outro indicativozinho, né, de que ele possa estar querendo romper essa lateralização para cima. Vamos ver, tá? Ele ainda, o cenário é essa lateralização, o lado que realmente ele fechar, né, é o indicativo mais forte, e aí tá longe da onde ele está, tá? Aonde ele realmente quer ir. Fechamentos semanais aqui fora deste retângulo. Por enquanto a gente fica só tentando colher aqui, né? E já aconteceu várias vezes de ficar colhendo coisas que não aconteceram. Ah, vai cair, não cai, vai subir, não cai, não sobe e estamos aqui. Até pelo aqui, por uma linha de tendência inclinada, ó, é deste desenho aqui do gráfico de Shimoku. Nós temos uma linha de tendência que ele veio respeitando, ele perde e veja que ele vem trabalhando abaixo dela, né? Então tem isso também que evidencia. O EWZ mostra um sinal um pouco mais feio, tá? E aí realmente vai ser bolsa para baixo lá nos 96 e o dólar querendo romper o retângulo para cima, tá? É perder essa região dos 26 dólares aqui, o EWZ. Perdendo, tá? É uma região mais ou menos de suporte, ele tem espaço para andar bem para baixo. Por último, para não ficar tão longo assim, vamos falar de commodities, que eu acho que tem uma sinalização importante, tá? Esse fechamento abaixo aqui, em torno dos 102 nas commodities pelo Bloomberg Commodity Index, o Beacon, foi uma sinalização que commodities, né,
pode ir mais para baixo. Vejam que aqui seria lá nos 95, ó, pelo gráfico diário, tá? E aí a gente vem para petróleo. Petróleo veio na média de 200, tanto o West Texas quanto o Brent, tá? Tem um racional aí circulando no mercado, eu não botava tanta fé nisso, mas eu estava observando que o petróleo podia voltar aos 150 e etc. Até pelo desenho de longo prazo, né, tinha isso, mas ele foi perdendo vários fatos até vir a média de 200. Então vamos observar o que nessa semana? Onde é que vai fechar o petróleo? Se ele realmente parou de cair ou se ele realmente quer perder essa média de 200 e aí ele vai entrar num novo momento, tá? E aí vai estar confirmando provavelmente junto com o bico, né? O ouro está na contramão, tá? O ouro está fazendo um movimento e até o ouro está fazendo esse movimento porque é o seguinte, se a inflação não vai estar controlada nos Estados Unidos e vão meter a mão nos juros, ou seja, vão segurar juros por causa, né, dessas condições financeiras mais apertadas, que traz sofrimento, traz dor, né? As empresas têm dificuldades, principalmente as empresas que estão com problemas, têm dificuldade, né, de rolar as suas dívidas. Tá? E aí o ouro se valoriza, né? Com dólar para baixo, o ouro se valoriza. E aí tem um racional de Cupper Randall aqui para o ouro vir pelo menos aqui a 2.000 e se passar, cara, aí é um tiro para cima. Tá? Então ele é um dos que ele tem um peso grande até no beacon, é um deles que ajuda a segurar aqui esse Bloomberg Commodity Index. Então vamos observar isso essa semana, tá? O petróleo, se vai perder média de 200, vai se segurar, e aí realmente o racional para cima no petróleo eu só vejo fechamentos acima da média de 21. Era isso, tá? Hoje, né, de só comentar os fatos técnicos, eu dei um pouco mais de visão, né, do que eu estou observando, o que eu estou mais pensando direcionalmente dentro de cenários, sempre observando o comportamento do preço, tá? Às vezes a gente tem um cenário e ele não se concretiza, ele muda, ele se perde porque o preço fez um movimento. A gente tem que começar a observar os fatos, porque o preço vai deixando fatos que tu vai acumulando e aí você vai trabalhar num outro cenário. Era isso, um grande abraço e deixe o seu like.